Olá, galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas. Hoje eu vou falar com vocês, não vou olhar muito para a câmera, porque como a iluminação está um pouco ruim aqui, eu resolvi ligar o flash aqui, né? E aí essa luz aqui, ela é realmente para cegar o cabra mesmo, sabe? Então eu vou olhar mais... se o meu olhar estiver disperso é porque eu não quero ficar cego, tá? É só por esse motivo. Mas de qualquer forma, vamos dar continuidade para quem está chegando no canal. Antes de qualquer coisa, eu sou Daniel Matheus Ladeiro, tenho 26 anos. Atualmente faço graduação em Teologia na Faculdade Teológica Sul-Americana e também sou graduado em História. Para quem está chegando agora no canal, nós estamos nos últimos vídeos tratando um pouco sobre um filósofo ocidental, moderno, um filósofo que teve uma contribuição na história da filosofia, que é uma contribuição espetacular e fenomenal, que é ninguém menos que o Hegel, né? Então é um comentário, nós estamos não trabalhando a obra especificamente do autor, nós estamos trabalhando um comentário do filósofo Peter Singer a respeito desse autor. Por que nós achamos esse autor interessante? Porque ele é interessante pelo seu viés da sua compreensão histórica, que foi basicamente o que nós comentamos no último vídeo, né? Como que Hegel ele encara a história, como que toda a filosofia de Hegel ela se inicia na história, ela tem na história um ponto fundamental da sua concepção e daquilo que se entende pela sua filosofia hegeliana. Mas também porque ele tem uma contribuição muito grande no setor e na área política, né? Hegel, a gente até tem um Hegel que é utilizado mais revolucionariamente falando, um Hegel que é utilizado pelo próprio Marx, mas nós também temos um Hegel um tanto que é utilizado pelos conservadores, né? Pela religião e tudo mais. Então vamos comentar e dar continuidade nesse comentário aqui, né, do Peter Singer. Então, na última aula, eu estava comentando com vocês que o Hegel dizia para a gente que a história universal não é senão a história do progresso da consciência, da liberdade. Então, eu dizia para vocês que a compreensão de história para Hegel é uma compreensão que está intimamente ligada à sua concepção, aquilo que ele entende como liberdade, certo? Então, nós precisamos de começar a pensar, obviamente, se a história da consciência, a história do espírito, é a história dessa conscientização, dessa manifestação e dessa efetivação da liberdade, nós precisamos, então, urgentemente, de compreender o conceito ou o que ele trabalha como liberdade, né? Vamos lá então. O Hegel ele vai começar a história, a sua história universal. Vamos pensar então numa ideia de história universal, ok? O Hegel ele vai trazer para a gente a ideia de uma história universal como primariamente, elementarmente, ele vai recorrer à história oriental. Então ele começa a sua história universal pela história oriental. Um ponto fundamental que eu acho que vai tornando a nossa compreensão, quando nós vamos falar de Hegel, um pouco mais clara. Então ele começa a sua história, a sua filosofia da história universal a partir da história oriental. Então ele vai dizer para a gente basicamente o seguinte: a história, a que povo ele se refere quando ele diz história oriental? História oriental ele está se referindo à China, à Índia e ao antigo Império Persa. Ele vai dizer para a gente que não há liberdade na história, entre aspas, na história daquele povo oriental, porque eram sociedades estacionárias. O que ele quer dizer para a gente com histórias ou civilizações estacionárias, né? Ele quer dizer para a gente que se tem alguém nessa sociedade que usufrui e que goza da liberdade, é o soberano.
é o soberano ele é um indivíduo livre, ou seja, não é uma sociedade, uma civilização que tem como prerrogativa a liberdade, porque a única pessoa que tem liberdade é a pessoa do soberano, é uma única pessoa, como foi bem dito aqui. Então, o soberano é um indivíduo livre. Então, todas essas sociedades, elas estão subordinadas a um patriarca, a um imperador, a um faraó, ou a qualquer tipo de pessoa que causa a ausência de liberdade, né? Então, a ausência de liberdade na sociedade, ela é muito profunda, se nós formos pensar nessas sociedades, né? Então, ele vai dizer para a gente, segundo Hegel, a verdade é que o súdito oriental, ele não possui uma vontade própria, no sentido moderno da palavra. Ele não tem uma consciência individual da liberdade, ok? Então, o súdito dentro da civilização oriental, ele não contém uma consciência de liberdade individual, porque isso é um conceito moderno. E pausa aqui para a gente abrir um parênteses. No texto que nós comentamos do Benjamin Constant, quando ele trata a ideia da liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos, ele vai tratar justamente essa ideia. Porque a prerrogativa de uma antiguidade, lógico, ele está trabalhando com outros povos, mas pensando, só para a gente tornar mais didático, a prerrogativa de outros povos, ela é em alguma medida a prerrogativa de uma civilização pública, não existe o indivíduo. E aí a gente até comentou de alguma forma que o absurdo desse mundo público é de alguma forma o próprio Sócrates, porque o Sócrates ele não existe longe da coletividade, ele não existe longe da cidade, ele não existe longe do mundo da política. E é porque ele não existe longe do mundo da política, do mundo social e do mundo da cidade que ele aceita o imperativo, o julgamento da sociedade sobre ele. Porque ele é inteiramente habitado por essa prerrogativa social, por essa prerrogativa da coletividade, certo? Nós tratamos de alguma forma essa ideia. Só que ele vai tratar para a gente que a liberdade dos modernos ela é uma liberdade que tem o imperativo do conceito de indivíduo, que é cada um tem a sua individualidade, a ideia de exclusividade e de particularidade, porque cada um dos seres humanos é um indivíduo. Então a nossa sociedade moderna entendeu que cada ser humano é um ser humano, é um mundo diferente do outro, certo? Então, a partir desse momento, a partir dessa ideia que nós trabalhamos, o Hegel ele está apresentando para a gente a ideia de que esses homens orientais, a civilização oriental, não tem essa concepção de indivíduo, não tem essa concepção de liberdade individual, não tem essa concepção de consciência da liberdade individual. Então o que ele está dizendo basicamente para a gente? Ele está dizendo que só há um que tem poder de escolha, liberdade para escolher, consciência de escolha daquilo que faz, né? Que é o soberano, que é o faraó, que é o patriarca, né? Que é algum tipo de pessoa que tem centralizada nela esse poder. Então ele vai dizer, por exemplo, aí cada sociedade vai se formando dentro dessa concepção aí longe da liberdade. A China, por exemplo, tem uma prerrogativa um tanto afetiva, porque toda a sua civilização é formada a partir do princípio da família. Então, por isso, por ser formada dentro do princípio da família, que nós podemos ver, por exemplo, lá no
texto do Hegel falando sobre a formação do Estado moderno, ele vai dizer o seguinte: olha, se na China uma pessoa vende uma propriedade, uma casa para outra pessoa, e essa pessoa que vendeu a casa, de repente ela se encontra em um estado de miserabilidade, e ela voltar para essa casa, o cara que comprou essa casa tem a obrigação, ele tem que receber esse miserável na sua casa. Por quê? Porque senão agita os espíritos. Agita os espíritos por quê? Porque de alguma forma essa sociedade tem como princípio uma ideia familiar, uma ideia afetiva. É por isso também, por essa ideia da familiaridade, da afetividade, que na China o governo ele é baseado numa ideia de paternalidade. O imperador é um pai, né? Enquanto os seus súditos se comportam verdadeiramente como filhos, né? Alguns mais mimados e outros menos, alguns mais quietos e outros mais falantes, vamos assim dizer, mas a relação que se estabelece, ela é em alguma medida uma relação familiar. Mas como se não fosse suficiente, ele vai dizer para a gente, então nós falamos da China. Diferentemente, nós podemos falar da Índia, porque a sociedade da Índia ela não é baseada num princípio familiar, mas ela é baseada sim num princípio da casta. Então, a casta ela traz a prioristicamente na sua concepção a ideia de que em alguma medida há uma naturalidade, entende? Há uma naturalidade das posições. Você nasce numa casta, você está condenado ou beneficiado a fazer parte daquela casta para sempre, porque tem algum tipo de naturalidade no processo. Então também o governo ele usufrui dessa naturalidade que as coisas são colocadas. Então há algum tipo de sociedade natural, há algum tipo de imutabilidade nessas castas que estão pré-estabelecidas a prioristicamente, uma redundância, mas é importante essa redundância, pré-estabelecidas a prioristicamente pela natureza. Então, não há um déspota, é interessante essa ideia que ele traz, não há um déspota, portanto, na sociedade da Índia. O que há é um despotismo da natureza, um despotismo que ele é natural, ele é próprio da natureza que é dada, certo? Ele vai dizer então que a história da liberdade, ou então a história da civilização, ela começa com o Império Persa, que é o primeiro império a cair, vamos assim dizer. Por que ela começa com esse império, né? Ela começa porque o Império Persa ele não era regido por algum tipo de naturalidade da lei, que era dada a prioristicamente ou da casta, e nem também, tampouco, era governado por um princípio familiar ou afetivo, mas ele tinha, de alguma forma, uma lei geral, porque o Império Persa ele era uma monarquia teocrática, né? Então ele é baseada na religião e no culto a Zoroastro. Então, de alguma forma, esse império, esse princípio, vamos assim dizer, geral, ele possibilita a conscientização de que o ser humano ele é um indivíduo perante a algo que é geral, né? Ele é um indivíduo, seus comportamentos são individuais perante a algo que é geral, no caso aqui, a lei, né? Então ele vai dizer para a gente que há um princípio geral na sociedade persa, e é isso que faz dela, talvez, o começo da história. Olha só o que ele diz: a ideia de norma baseada num princípio intelectual ou espiritual significa, então, o início do desenvolvimento da consciência da liberdade que Hegel pretendia traçar. Portanto, é o Império Persa e o princípio geral que regia essas pessoas que dá início, então, à verdadeira
história. Ok? Espero então que vocês tenham gostado. Essa ideia bastante interessante. Eu gostei bastante de pensar isso, essa ideia da sociedade chinesa, a sociedade da Índia e a sociedade indiana, né, e a sociedade persa. Eu achei muito interessante nós pensarmos esses povos a partir do que Hegel diz, né, para a gente, porque ele vai deixando mais claro que tipo de história, que tipo de filosofia da história o Hegel está construindo. Gente, espero que vocês tenham gostado desse Pinceladas do Saber. Para você que está chegando no canal, não se esqueça de clicar no joinha, deixar o seu like aí, comentar aqui embaixo se você tiver alguma observação, alguma objeção, ou algum elogio, ou alguma dica, comentar aqui embaixo. E também gostaria que vocês pudessem compartilhar esse vídeo aí nas redes sociais de vocês, Facebook, Instagram, Twitter, enfim. Tenham liberdade para divulgar esse canal, né? A gente tem visto tanta porcaria no meio do YouTube. Eu imagino que esse conteúdo que eu faço, eu sei que não é o melhor que eu poderia fazer. Eu poderia, com mais tempo, fazer algo muito melhor, com mais dinheiro, fazer algo muito mais elaborado, mas eu sei que tem, de alguma forma, algum tipo de relevância esse tipo de conteúdo que eu faço. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau!